Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa quarta aula do curso de Python e SQL para dados. E eu estou gravando novamente, porque hoje, durante a aula, essa aula aconteceu hoje, dia 26 de 4 de 2025. No final da aula eu percebi que não estava sendo gravado. Uma pena. Os alunos que assistiram ao vivo já fizeram, essa aula, tranquilo. Eu vou usar exatamente o mesmo material, fazer a mesma sequência, mas talvez ela seja mais rápida do que foi ao vivo, porque só estou eu aqui, né? Não tem ninguém presente, mas é só para aqueles que não puderam assistir ao vivo. Assistam essa aula gravada, pausando, refazendo exercícios e cheguem no mesmo ponto que a gente chegou aqui durante a aula ao vivo. Beleza? Bom, então vamos lá, trocar a cena aqui. Hoje nós vamos trabalhar com o Colab, novamente, só que a gente vai entrar numa fase diferente aqui. Hoje é a nossa primeira aula que a gente vai trabalhar com a linguagem SQL. Então, vou abrir o Colab aqui, o novo notebook. Esse material vai estar todo aqui na descrição do vídeo, tudo que eu utilizar, tá bom? Fiquem tranquilos. E eu vou chamar esse notebook aqui de aula 04. Aula 04. Vou conectar a nossa máquina virtual. E hoje a gente vai trabalhar com uma biblioteca, além do SQL, a gente vai trabalhar com uma biblioteca que é o Pandas, que nos outros cursos de Python a gente já está trabalhando. Aqui a gente vai ter uma aula específica nesse curso mais para frente sobre o Pandas, mas hoje o Pandas vai servir para a gente trazer os dados dos bancos de dados e enxergá-los em tabela aqui no ambiente Python. Então, como que vai ser a dinâmica da aula de hoje? Primeiro, vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o que são bancos de dados relacionais. São os bancos de dados baseados em tabelas. Então, são bancos de dados que servem para armazenar dados provenientes de aplicações. Um aplicativo de caixa, por exemplo, de uma padaria, de um restaurante, pode ter conectado a ele, provavelmente tem conectado a ele, um banco de dados relacional. Os dados são guardados em tabelas, tabelas que estão relacionadas para que a gente possa buscar esses dados relacionados através de uma linguagem. E a linguagem que permite que a gente busque esses dados é a linguagem SQL. Então, para nós, pessoas que trabalhamos com dados, seja cientista de dados, analista de dados, engenheiros de dados, a gente não vai ter como foco construir e dar manutenção nesses bancos relacionais. Por isso, eu não vou nem falar aqui sobre modelagem de dados, porque nós não seremos responsáveis por implementar os bancos de dados, mas seremos usuários desses bancos de dados, baseados em tabelas relacionadas, para que eles forneçam a matéria-prima para o nosso dia a dia, que são os dados. Só que aí surge um problema, né? Então, quando nós chegamos dentro das empresas, como pessoas que trabalham com dados, nós ganhamos um acesso, ou nós pedimos um acesso para nos conectarmos com esse banco de dados, para extrairmos os dados desses bancos de dados, trazê-los para Python, por exemplo, e trabalharmos com bibliotecas para limpeza, transformação, até levar esse dado limpo para um data warehouse, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente. E é assim que é a dinâmica. Só que os dados ou os bancos de dados das empresas, eles são confidenciais. As empresas não saem fornecendo esses bancos, essas senhas, esses acessos, simplesmente porque a gente quer estudar. Isso é informação que dá vantagem competitiva para a empresa, informação confidencial. Então aí surge um problema que a gente vai contornar e resolver de uma forma muito interessante. A gente vai simular o acesso ao banco de dados de uma empresa. Então eu vou, com uma ferramenta aqui nessa primeira parte da aula, construir um banco de dados do zero. No dia a dia a gente não vai fazer isso, a gente vai acessar esse banco de dados. Mas hoje eu vou ensinar vocês a construírem um banco de dados do zero, até para que a gente possa treinar a extração desses dados e limpar esses dados e trabalhar esses dados aqui no ambiente Python, ok? Então vai ser essa dinâmica. A primeira parte da aula a gente vai construir esse banco de dados. E onde que fica o banco de dados? Ele fica no servidor da empresa. Esse servidor pode ser on-premise, né, um local físico da empresa, ou pode estar em nuvem. Aqui a gente vai simular uma ferramenta em nuvem, uma ferramenta gratuita. Então, a primeira parte da aula a gente vai construir um banco de dados do zero, na nuvem, numa nuvem gratuita, que é muito interessante.
que é o TI, é um substituto a um que eu já usava há muito tempo, eu usava o PlanetScale. Agora é o TIDB, que é muito parecido com o PlanetScale. TIDB Serverless. Então vocês vão entrar nesse primeiro aqui, eu vou pegar esse link, inclusive, vou deixar esse link copiado lá na descrição do vídeo para que vocês possam acessar, mas vocês podem colocar TIDB Serverless e vão acessar esse primeiro aqui. E aí a gente vai cair numa pasta que a gente, numa página, perdão, que a gente precisa fazer um cadastro para ter acesso a um servidor. E aí a gente vai ter acesso a um servidor com um sistema gerenciador de banco de dados, como a engine de banco de dados relacionais. Existem vários: MySQL, SQL Server, MariaDB, OracleDB, PostgreSQL. Alguns são gratuitos, outros não. Aqui a gente vai usar o MySQL, que é gratuito. A linguagem que a gente usa para recuperar esses dados dos bancos de dados é a linguagem SQL, que vem da abreviação da palavra SQL. E aí, o que que a gente vai fazer então? A gente vai usar a linguagem num banco MySQL, mas serviria para um Postgres, serviria para um SQL Server, qualquer banco de dados relacional ou de tabelas relacionadas pode usar essa linguagem. Às vezes com pequenas variações que a gente vai comentando aqui durante o curso. Então, nessa página, a primeira coisa que a gente vai fazer é o acesso, o cadastro. Ele é totalmente gratuito, a gente não precisa dar cartão de crédito, não precisa nada disso. É só vir aqui no canto superior, Start for Free, ou aqui no meio da tela, Start for Free. Eu vou fazer o processo junto. Eu peguei uma conta que eu não tenho acesso, justamente para que todos vocês possam fazer a mesma coisa que eu. Principalmente quem está assistindo a aula gravada, porque quem assistiu a aula ao vivo já fez esse processo. Então, peguem esse link aqui. Ó, o link é pingcap.com barra tidb-cloud-serverless. Vai estar lá na descrição do vídeo. E aí vai cair nessa página. Então, essa é a primeira atividade do vídeo, onde a gente vai montar o servidor que tem um SGBD, que tem o mecanismo de um banco de dados relacional, de um sistema gerenciador de banco de dados. Então, Start for Free para começar. E aí a gente pode fazer de várias formas. A gente pode cadastrar o nosso e-mail, a gente pode pegar o nosso e-mail do Google, a nossa conta do GitHub ou a nossa conta da Microsoft. Eu vou usar o do Google e sugiro que vocês usem o do Google porque é mais rápido, mais fácil e mais prático. Vamos lá. Continue with Google. Aqui eu vou clicar para confirmar a minha conta. Bem passo a passo para vocês fazerem junto comigo. Tomando aquele golinho de café para dar tempo para vocês fazerem também. Notem que agora já são 8h30 da noite e eu estou gravando a aula ainda, hein, gente? Café esse horário não é muito bom, né? Mas faz parte. Então, continuar aqui. Aí ele vai cair numa página que ele vai fazer algumas perguntas aqui. Essas perguntas é só para a gente responder aqui uma pesquisa deles, para eles saberem um pouco mais sobre o nosso perfil. Então a gente aceita a política de os termos, né, da empresa. Get started. Então tica essa caixinha aqui, I agree, e depois clica no Get started. Aí ele vai demorar um pouquinho aqui e vai para uma outra página. Nessa outra página, ele pede o motivo pelo qual a gente está usando o TIDB. Vamos colocar aqui ó, como aprendizado pessoal ou projeto. Personal Learning or Project. Clica ali e aperta Continue. Eu posso pular também, mas já que eles estão dando de graça para a gente, né, vamos responder a pesquisa deles, não custa nada. Aí, nesse Continue, a gente vai escolher qual papel, né? Which role can best describe you, né? Qual papel descreve melhor você? Nós estamos mais aqui para essa área, né? De engenheiro de dados, analista de dados ou cientista de dados. Então, eu vou clicar nessa caixinha, continue. Aqui, what database management system are you using now? Então, que sistema gerenciador de banco de dados você está usando agora? Então, todos esses são sistemas de bancos de dados. A gente vai usar, como eu já falei, o MySQL. Então, eu clico aqui e continue. Aqui ele pergunta: Which programming language ou languages you prefer to work in? Eu vou colocar Python. Vou colocar Python e SQL, porque a gente vai usar os dois. Continue. Aqui, what should we call your company, né? Como nós podemos
chamar sua companhia. Eu vou chamar minha companhia de Tabajara, Tabajara, pronto, Tabajara. Pode ser qualquer coisa. Tem, parecia até um Tabajara Tênis Clube ali. Um Get Started. E agora ele vai criar o nosso servidor. Ele chama de cluster, né? O nosso cluster é o nosso servidor. Esse servidor ele já vem com um banco de teste. Né? A gente não vai usar esse banco de teste. Hoje a gente vai usar um banco de uma locadora. A gente vai simular o banco de dados de uma locadora de automóveis. E esse banco ele tem 4 tabelas. Ele tem uma tabela com os clientes que estão cadastrados nessa locadora. Ele tem uma tabela com os carros que estão cadastrados nessa locadora. Ele tem uma tabela de marcas desses carros das locadoras. A tabela de marca está separada do carro. E tem uma tabela com o fato, que são as vendas, né, os aluguéis, os serviços. Uma tabela de aluguéis. Então são 4 tabelas. A gente vai construir do zero esse banco. Só que, olha só, se a gente vier aqui em SQL Editor, essa página, aqui a gente diz que permite o ping cap, usar o OpenAI, bonitinho e tal. Ele vai ter só esse banco de dados. Ó, esse símbolo aqui é o banco de dados teste. E o banco de dados teste não tem nenhuma tabela. Aqui eu posso importar dados para eles ou explorar o que ele tem. Ele está vazio, ele não tem nada. Isso é padrão, vocês vão criar e vai aparecer isso aqui. Eu vou deixar esse teste, vou criar mais um. Eu posso criar mais um aqui, por aqui, ou eu posso criar mais um usando Python. E eu vou usar Python. Python vai ser o nosso ambiente para se conectar com o nosso servidor. Então, do ponto de vista prático, o que, que a gente está fazendo? A gente está buscando juntar duas coisas: um servidor de banco de dados e a nossa área de programação, a nossa linguagem de programação. E é por ela que a gente vai construir aqui esse banco de dados. Então vamos para lá. Aqui, para ver os dados aqui no ambiente Python, a gente vai precisar do Pandas. Então vou importar o Pandas. Ctrl C, Ctrl V. E vou rodar. O Pandas é uma biblioteca que serve para ler arquivos em formato de tabela. Né? A gente já viu isso em outros momentos. Eu não vou explorar muito aqui, mas a gente vai precisar dele. Outra coisa que a gente vai precisar é um conector. Então, eu vou criar aqui um tópico, que eu vou chamar de conectando o ambiente Python, que é esse que a gente está, ao servidor com o banco MySQL. Então, só para a gente ter clareza no que a gente está fazendo. Essa página que a gente está é o ambiente Python, é o nosso Colab, que está a aula 4. Aqui eu vou fechar. E essa página que já tem o nosso servidor é o nosso servidor. Então, aqui é o ambiente Python, aqui é o servidor. São duas nuvens que estão em lugares diferentes que a gente vai fazer elas conversarem. Então, bora lá. Para isso, aqui no ambiente Python, a gente vai ter que usar um conector. Então, vou colocar um texto aqui para descrever. Agora, nosso objetivo é criar uma conexão do ambiente Python, que é esse aqui, com o servidor de banco de dados, que é o TIDB. Lembrando, essa primeira parte, que a gente vai criar o banco de dados, vocês não precisam fazer no dia a dia. O banco vai estar pronto. Isso aqui é só para a gente ter um banco pronto, como se a gente tivesse acesso ao banco de uma empresa. Mais um golinho de café. E aí, para isso, a gente vai precisar de um conector Python. A gente vai ter que instalar. Então, a gente vai usar esse comando aqui, ó, pip install mysql-connector-python. Esse menos menos quiet aqui é para não ficar aparecendo aquele monte de informação enquanto está instalando, né? Depois que instala. Então, ele vai instalar isso aqui. E depois que a gente instala, a gente precisa importar. Então, a gente importa esse MySQL Connector. Lembrando que esse meu notebook vai estar disponível para vocês, né? Então, lá na descrição do vídeo, eu vou deixar o link disso aqui e a minha sugestão é que vocês abram um notebook do zero, do lado deixa esse meu, e para não ter que digitar, vocês vão copiando e colando do meu no de vocês os códigos.
Só que em alguns momentos vocês vão ter que mudar algumas coisas, né? Algumas variáveis. Por exemplo, o meu usuário, a minha senha, quando a gente estiver fazendo essa conexão. Então, por exemplo, agora eu vou criar um bloco onde a gente precisa colocar os nossos dados. E aqui eu vou pôr os meus. No caso de vocês, vocês vão pôr o que vocês vão gerar. Então, esse é o primeiro bloco que não é só copiar e colar. Vocês vão precisar mudar as variáveis. Então, aqui nesse próximo bloco é o seguinte: olha só. A gente vai definir as variáveis para conexão com o servidor. A gente não vai se conectar direto com o banco teste, a gente vai se conectar com o servidor para, nesse ambiente do servidor, criar um banco de dados novo, que vai ser o banco locadora, que a gente vai chamar de locadora. Então, uma variável que a gente precisa para fazer essa conexão é a variável host, outra é a variável user, outra é o password e outra é a porta. Esse port aqui eu já vou deixar que é 4000. Por padrão no TIDB a gente usa a porta 4000. Então, onde que eu vou buscar essas informações? Host, user e password. Lá no meu servidor do TIDB. Então, eu venho no TIDB, venho nessa opção aqui em cima, canto superior esquerdo, Overview, lá em cima. E no Overview, aqui eu vou dar um zoom para melhorar um pouquinho para vocês, mais um zoomzinho. Lá no Overview, vai ter um ícone com aquele foguetinho verdinho ali, ó, no canto superior esquerdo, que é Connect to your app. Ou seja, conecte ao seu aplicativo. Aqui eu tenho as variáveis, host, user, password. Eu vou pegar as minhas, que vai ser diferente das suas. Então vocês clicam aqui e vai aparecer essa tela. Nessa tela, se vocês descerem a barra de rolagem, tem os parâmetros. Host, port já está, username e password ainda não tem. Vocês vão ter que gerar. Para gerar o password, o que vocês fazem? Aqui no meio, né, quando você cai aqui, você desce um pouquinho, tem o Generate Password, gerar senha, gere uma senha. Então eu clico ali, pronto, agora tem a senha. Então cada um vai ter o seu. Ó, esse é o meu host, que eu vou copiar e levar para a variável host. Esse é o meu username, que eu vou copiar e levar para a variável username. E esse é o meu password, que eu vou copiar e levar para a variável password. Vocês vão copiar o de vocês. Então eu dou um copy no host, venho no ambiente Python, e aqui onde está entre aspas, eu colo o host. É o meu host. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o username, eu dou um copy, eu posso selecionar ou posso clicar essa coisinha e copiar. Cliquei, copiou. Venho no user, Ctrl V, colei. E agora eu vou buscar o password. Clico no copy, venho aqui e colo. Pessoal, extremamente importante que quando vocês forem criar o de vocês, vocês mudem essas três variáveis para as informações de vocês, tá bom? Vou rodar aqui, criei as variáveis. Agora eu vou criar um bloco de dados para me conectar com esse servidor, fazer o ambiente Python, enxergar o servidor. Esse bloco vocês podem copiar e colar igualzinho, tá? Então vocês podem pegar do meu e colar no de vocês. O que que ele tem? Ele tem a configuração, que vai puxar aquelas variáveis, como host, user, password e porta. Eu já deixei como variáveis. Aqui eu só estou chamando essas variáveis. Então, se vocês rodarem isso com as variáveis de vocês, aqui vocês podem rodar o meu igualzinho. E aí ele vai tentar a conexão. Se der certo a conexão, ele vai printar conectado com sucesso. Se der errado, ele vai falar que deu um erro. Então eu rodo, conectado com sucesso. Agora o meu ambiente Python está conectado com o meu servidor. Ótimo. Esse é o primeiro passo. Então façam isso e respirem. Primeiro passo, tá bom? Primeiro passo, fazer o cadastro no TIDB. Depois, pegar as variáveis do TIDB e no Colab de vocês fazer a conexão do TIDB com isso. Agora, aqui no SQL Editor, vocês estão vendo? Só tem o banco de dados teste. Agora a gente vai usar o ambiente Python, que já está conectado a esse servidor, para criar aqui nesse servidor, mas lá pelo ambiente Python, o banco de dados locadora. E olha que legal. Eu já tenho o código aqui, só vou copiar e colar.
Ctrl V. Então ele vai criar um cursor para apontar. Ele vai criar uma variável nome do novo banco. Aqui a gente coloca locadora, mas você pode pôr outro nome, eu pus locadora. Aqui ele cria o banco de dados, create database, pega o que está dentro da variável, e se deu certo, ele vai dizer banco criado com sucesso. Se deu erro, ele vai dar o erro. E por último, se a conexão local foi bem sucedida, está conectado e criou, ele vai fechar. Então vou rodar aqui. Beleza, banco de dados, locadora, criado com sucesso. Será que foi criado com sucesso? Se foi mesmo criado com sucesso, a hora que a gente vier para o nosso servidor, ele vai estar lá. Então eu dou um atualizar na página e olha que bacana! O banco locadora está aqui. Só que o banco locadora não tem nenhuma tabela, eu só criei o banco, né? Existe um comando em SQL que dá para ver se eu tenho tabela aqui dentro ou não, que é o comando show tables. Então, antes dele, eu vou usar o comando use, vou escrever locadora, que é o nome do banco, ele já até pega aqui porque está ali do ladinho, ponto e vírgula, e clico no run aqui em cima. Ele disse, ó, database changed, ou seja, agora eu estou dentro do banco locadora. E aí, dentro do banco locador, eu vou pular uma linha e vou dar um outro comando, que é o show tables, mostrar tabelas dentro do banco locador. Então, show tables, ponto e vírgula, run. Aí aqui embaixo ele mostra empty set, conjunto vazio. Por quê? Porque eu só criei o banco. Não tenho nenhuma tabela criada dentro dele. Aqui é só o banco, banco puro. Então, o que a gente vai fazer? Usar o ambiente Python para criar as tabelas. Só que a criação das tabelas é uma função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função para criar tabelas, né, para comandos do tipo criar tabela, inserir dados, e outra função para consulta. Eu vou criar duas funções. Só que essas duas funções, elas vão ser conectadas ao banco. E por enquanto, meu ambiente Python só está conectado com o servidor. Então, eu vou fazer isso aqui com uma variável a mais, que é o banco locadora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar as variáveis de conexão com o banco, porque agora a locadora já existe, eu acabei de criar. Então, eu crio o host, que é o mesmo de vocês, tá bom? Então, ó, por exemplo, aqui, vocês vão pegar o quê? Tudo que está no bloco anterior dos três, ó. Só o último que vocês podem deixar locadora, se vocês puseram o nome locadora tudo minúsculo igual o meu. E isso aqui vem de onde? Isso aqui vem desse bloco aqui em cima, ó, que a gente já tinha. Então, isso aqui é o meu host. Vou copiar, levar para cá. Aí depois eu vou pegar o user, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou pegar meu password. Isso vocês vão pegar o de vocês, que está no bloco de cima. É o segundo momento que vocês vão usar a variável de vocês. Depois vocês podem usar tudo igual a minha. Pronto. E pus o database, que é a locadora. Criei as variáveis. Agora eu vou criar uma função para consulta e uma função para inserção de dados. Então aqui, ó, criação da função para consulta ao banco. E como que eu faço essa função? Vou copiar aqui, ó. Vai ficar bem fácil a nossa vida depois dela. Ctrl+V. Essa é uma função que faz referência àquelas variáveis que a gente criou. Cria uma conexão agora com o banco, e se for bem sucedida, ele diz que está bem sucedida. E deixa um espaço, vai aparecer um input, para a gente digitar o comando que a gente quer executar de SQL, da linguagem SQL, para olhar o banco. Aí ele executa e vai guardar isso aqui em pandas, por isso que eu usei pandas. Por quê? Porque eu quero ver em tabelas, igual apareceu aqui. Aqui vai aparecer tabela, lá eu quero que apareça a tabela também. E aí ele gera uma tabela, aonde eu vou colocar um nome. Esse globals aqui é para que ele valha em todo o código.
E nesse local aqui, se tiver tudo certo, ele fecha, comita, né, atualiza e faz tudo certinho. Então pronto, isso é uma função de consulta. Como que eu uso essa função de consulta? Eu vou usar, por exemplo, para verificar quantos bancos de dados tem no meu servidor. Então, utilizando a função de consulta para verificar quantos bancos de dados existem no servidor. A gente já sabe que existem dois, que é o teste, que já veio padrão, e o locadora, que a gente criou. Então, o que que a gente faz? A gente escreve o nome da função. Como que a gente chamou essa função? Consulta. Então, vou chamar consulta na função. Consulta. Função que a gente criou. Abre e fecha parênteses e roda o Enter. Conexão estabelecida. Digite a consulta que deseja executar. Eu quero saber quantos bancos tem no servidor. Então, eu escrevo assim, ó, show. Eu vou colocar ali para a gente copiar e colar. Deixa eu quebrar aqui, vai dar um erro. Para saber quantas ou quantos bancos existem no servidor, a função de consulta deve receber o seguinte comando. Dois pontos. O comando é show databases. Professor, tem que ser maiúsculo? Não necessariamente, mas é um padrãozinho. E ponto e vírgula no final. Então, eu vou copiar esse show databases, Ctrl C, e vou rodar a função de consulta. E aí tem aqui o parâmetro, ó, digite a consulta que deseja executar. Ctrl V, que é o show databases, e Enter. E agora, digite o nome que deseja dar para o data frame. Por que data frame? Porque o que o banco de dados retornar, eu vou guardar aqui em Python como tabela. Vai estar fora do banco de dados, vai estar no Python. Estou extraindo. Então, eu vou chamar isso de bancos. Bancos, underline, no, underline, servidor. Agora eu aperto Enter. E olha só, ele tem o banco Information Schema, Performance Schema, MySQL. O que que são esses três? São três bancos padrão. Sempre que eu monto um servidor MySQL, com o engine do MySQL, vai ter Information Schema, vai ter Performance Schema e vai ter MySQL. O que interessa são os diferentes desses, que é o banco teste e o banco locadora. Então a gente acabou de consultar o servidor e viu que tem esses dois aqui, ó, tá tudo batendo. Agora eu vou apontar para o banco locadora e quero ver o que tem de tabela dentro dele, ó, tá vazio. Eu dei um show tables e já vi que tá vazio. Agora eu vou usar esse show tables lá no Python para confirmar. Então eu vou fazer a função consulta de novo. Consulta. Essa consulta vai acontecer no banco locadora, porque ela está grudada no banco locadora. Então, assim, ó, agora, deixa eu deixar bem explicadinho aqui, né? Agora, vamos consultar quantas tabelas existem no banco locadora. E qual que é o comando? Para isso, utilizamos o comando, dois pontos, show table, tables, show tables, ponto e vírgula. Copio o show tables, Ctrl C, e vou colocar aqui, ó, Ctrl V, Enter, e eu quero guardar isso num data frame que vai chamar o quê? Qualquer nome, posso deixar até vazio, mas eu vou chamar isso aqui de tabelas, underline, em, underline, locadora. Enter. Olha só, tables em locadora, vazio. Por quê? Porque não tem nenhuma.
Então, tudo que a gente estava fazendo no servidor, a gente vai fazer por Python, né? A gente vai controlar o nosso servidor via Python. Olha como o Python é uma linguagem bacana. Então, agora a gente vai criar as tabelas que a gente precisa. Eu falei que tem 4 tabelas, né? Então, para isso, a gente vai criar uma função que cria tabelas, que modifica o banco de dados. Essa função que a gente criou de consulta, ela não modifica, ela só faz consulta. Então, vou criar uma def, que é uma função que modifica o banco de dados. Por que modifica? Porque atualmente ele está com 0 tabelas e eu quero que ele tenha 4 tabelas, o banco locador. Então, vou fazer aqui, criando função que cria, ficou feio isso, né? As tabelas no banco de dados. E a função é essa. Eu vou chamar ela de DDL. Por que que eu vou chamar ela de DDL? Porque DDL é o tipo de comando de definição de um banco de dados. DDL significa Data Define Language, ou data de definição, ou linguagem de definição de data. E criação de tabela e definição. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, essa primeira parte da def. Então, ó, o config vai ser igualzinho à última def, porque eu já referenciei as variáveis. Config, do config até as chaves aqui. Pronto. O que que aconteceu aqui? Indentação. Eu vou fazer assim, é melhor. Essa é de consulta, desde o try. Ctrl C. E essa é a de criação, desde o try. Pronto. Aí eu vou rodar. E agora eu vou criar as tabelas. Agora eu vou utilizar a função de criação de tabelas. Utilizando a função de criação das tabelas. No dia a dia, pessoal, estou passando rápido isso, porque vocês não vão criar o banco de dados, vocês vão fazer consulta. A gente está criando aqui só para ter um banco, como se estivesse acessando o banco de uma locadora qualquer. Então, beleza. Vamos lá. A primeira tabela que a gente vai criar é a tabela cliente das 4. Então já tem aqui a estrutura. Aqui eu estou criando a tabela, mas ela vai estar vazia, tá? Não vai ter nenhum dado. Depois a gente vai pôr dado nessas tabelas. A primeira tabela a ser criada será a tabela cliente. Essa tabela cliente, ela vai ter 6 colunas. Então o comando é create table, criar tabela, e o nome da tabela, cliente. Ela vai ter uma coluna que se chama código do cliente, ou code cliente, uma coluna que se chama nome, uma coluna que se chama cidade, uma coluna que chama sexo, uma que se chama estado e outra que se chama estado civil. Logo depois do nome da coluna vem o tipo de dado que ela vai aceitar. Essa coluna código do cliente vai aceitar dado do tipo inteiro. A nome vai aceitar varchar, que é texto. Texto variável, até 50. Esse 50 é que ela vai aceitar no máximo 50 caracteres. A mesma coisa para cidade, que é texto até 50 caracteres. Char quer dizer um número fixo de caracteres, então sexo vai ter um caractere só, vai ser M ou F. E char porque ele não é variável. Estado também não vai ser variável, também é textos e 2 caracteres, porque é unidade federativa, SP, MG, RJ. E estado civil vai ter um caractere, S ou C, solteiro ou casado. Beleza, então eu vou copiar esse pedaço aqui da criação, do create table até o ponto e vírgula. Eu vou colocar números de linhas aqui para ficar mais fácil para vocês, né, verem. Então aqui eu venho em ferramentas, configurações, editor,
Mostrar número de linhas. Salvar. Pronto. Então, ó, aqui nesse bloco, eu vou copiar da linha 4 até a linha 10. E vou dar Ctrl C. E eu estou chamando a função DDL aqui embaixo, porque eu vou colocar esse texto aqui dentro do input. Olha só, digite o comando DDL que deseja executar, por exemplo, create table, que é o nosso caso. Então, eu clico aqui dentro e dou Ctrl V. O Ctrl V é o que eu copiei da linha 4 até a linha 10. E dou um Enter. O que aconteceu? Comando executado e alterações salvas com sucesso, conexão encerrada. Então, agora, se eu mandar um show tables, eu vou ver que eu já tenho uma tabela no banco locadora. E isso dá para ver se eu clicar no servidor, não vou nem executar aqui em Python. Ó, venho aqui no servidor, clico em locadora, clico aqui no show tables, run, e olha só, tem a tabela cliente, né? Se eu der aqui um atualizar e recarregar essa página, olha que bacana aqui, ó. Se eu clicar em locadora, já tem uma tabela, tabela cliente. Essa tabela ela tá vazia. Posso até mostrar isso para vocês, ó. Se eu clicar aqui, ó, ela tem as colunas, mas ela tá vazia, ela não tem dado nenhum. Ó, eu vou criar um comando aqui. O comando para verificar se tem alguma coisa é o comando select. Então, select, todas as colunas é asterisco, from é de onde, e aqui eu vou pôr cliente, cliente, ponto e vírgula. E vou fazer um run. Olha o que aconteceu. Empty set. Por quê? Porque eu criei a tabela cliente, mas não tem dado nenhum lá dentro. O banco está vazio. Daqui a pouco a gente vai inserir dados lá dentro. Só que antes de inserir dados na tabela cliente, eu vou criar as outras tabelas. A próxima tabela é a tabela marca. Então, eu vou criar um bloco de código novo e vou executar a marca. Como que eu vou executar? Eu vou copiar da linha 2 até a linha 5, Ctrl C, vou dar o play, e a hora que aparecer a caixinha, aqui dentro eu dou Ctrl V e aperto Enter. Pronto, agora eu criei a tabela marca. Se eu vier aqui no TIDB de novo, rodo isso aqui, bonitinho, ó, tem marca. Tá vazio também. Vamos criar mais duas. Vou criar a tabela carro. Seleciono tudo, Ctrl C, Ctrl V. E agora aqui, ó, da linha 2 até a linha 8, Ctrl C, aperto o play e dentro da caixinha, Ctrl V. Enter. Pronto, criei a tabela carro. Dou um atualizar aqui. Olha só, carro, cliente, marca. Agora só está faltando a tabela aluguel. Então vamos pegar o bloco da tabela aluguel. Ctrl C. Abre um espacinho aqui, Ctrl V. E aí, ó, da linha 2 até a linha 9, a gente copia, Ctrl C, play, abre a caixinha, Ctrl V, Enter, criou tabela aluguel. Olha lá, tabela aluguel. E agora eu posso ver aqui essas tabelas, né? Eu posso executar de novo aquele show tables. Lembra aquele show tables que a gente executou um pouco antes? Aqui, ó, eu vou copiar isso aqui, é uma função de consulta. Show tables não modifica o banco de dados. Então, tudo que modificar, a gente vai usar a função DDL. E tudo que for consultar, a gente vai usar a função consulta. Ó, consulta. Vou copiar da linha a linha 4 só. Ctrl C. Rodo play. Ctrl V. E aperto Enter. Como que eu quero guardar isso aqui? Ó, tabelas. Tabelas. E que tabelas nós temos? Aluguel, carro, cliente, marca. Exatamente a mesma coisa. Se eu fizer um select asterisco, vai dar vazio do mesmo jeito. Ó. Select asterisco from cliente. Então, verificando se existe algum registro, ou seja, alguma linha, registrou na tabela cliente. Então, o que eu vou fazer? Select, asterisco, quer dizer, todas as colunas, from é de onde, e aqui cliente, que é o nome da tabela, ponto e vírgula. E isso eu vou executar numa função chamada consulta. Consulta, porque não modifica o banco de dados. Consulta, abre e fecha parênteses.
Então, eu copio a linha 3, Ctrl C, colo, Ctrl V, aperto Enter. Vou chamar isso aqui de consulta 1. Olha só, vazio. E se eu fizer isso para marca, para carro, para aluguel, também vai estar vazio, porque eu não pus registro. Uma coisa importante é a gente ver como essas tabelas se ligam. Então, eu vou mostrar um comando aqui para a gente enxergar a estrutura. Olha só, se a gente olhar aqui, ó, a tabela aluguel tem 4 colunas. Essas colunas aqui, ó, com hashtag, são colunas numéricas. E a coluna com calendário é coluna de data. A tabela carro tem 2 colunas numéricas, que é código carro e código marca, 3 colunas numéricas, que é valor também, e uma coluna que está com A. O A é texto, que é modelo. A tabela cliente tem uma numérica e o resto é tudo texto. E a tabela marca tem uma numérica e uma texto. Vamos enxergar essa estrutura aqui, olha que legal. A tabela aluguel tem alguma coluna igual à tabela carro? Tem. COD carro é uma coluna da tabela aluguel e COD carro é uma coluna da tabela carro. Então essas duas tabelas estão interligadas diretamente pelo atributo ou pela coluna COD carro. Agora, carro e cliente estão ligados? Não, porque eu não tenho nenhuma coluna igual nas duas. Então eles não estão ligados diretamente. Cliente e marca estão ligados diretamente? Também não estão, porque não tem igual. Mas cliente está ligado com aluguel, porque os dois têm código do cliente. E marca está ligada com carro, porque os dois têm código marca. E tem um comando que eu posso fazer para ver qual tabela está ligada com qual. Eu vou fazer isso lá no Python. Olha que bacana. Então, eu vou fazer uma consulta que traz como respostas todas as ligações. Então, select, nome da tabela, nome da coluna, restrição é chave primária e chave estrangeira. Chave primária é a coluna que não se repete um, chave estrangeira é a coluna igual a outra tabela. Information Schema é para mostrar o esquema, e aí ele vai mostrar isso como acontece no banco locador. Então, eu vou copiar aqui esse código da linha 3 até a linha 13, Ctrl C, vou executar a consulta, Ctrl V, Enter, vou chamar isso aqui de estrutura, e aqui vai sair, olha só, a tabela carro se liga com a tabela marca. Quem que faz essa ligação? A coluna COD marca que está presente nas duas. A tabela aluguel se liga com a tabela cliente. Por qual coluna? Por código do cliente, que está nas duas. E a tabela aluguel se liga com a tabela carro. Por quem? Por código carro. Então, essas são as relações entre as tabelas. Isso é importante, principalmente para a aula que a gente vai ver, para a próxima aula depois dessa, né, daqui a 15 dias, daqui a 14 dias, que é a aula que a gente vai fazer joins, que a gente vai juntar essas tabelas. Hoje a gente vai aprender algumas cláusulas de consulta, mas não são exatamente os joins, tá? A gente vai consultar, olhar para uma tabela só. Na próxima aula de SQL, a gente vai olhar para mais de uma tabela ao mesmo tempo. Legal, então o que que eu vou fazer agora? Eu vou pôr dados dentro dessas tabelas. De novo, a gente não vai fazer isso no dia a dia, que eu estou fazendo só para fazer de conta que a gente está acessando o banco de dados real de uma empresa. Então, esse processo se chama popular. Eu vou popular, né, de população, as tabelas. Então, populando as tabelas do banco locadora. E aí, vamos lá. A função é DDL. Por que DDL? Porque vai modificar o banco. Então, a gente vai fazer isso primeiro com a tabela cliente. O comando é insert into. E aí a gente coloca os dados que a gente vai pôr em cada coluna. Então, a gente copia da linha 5 até a linha 11, Ctrl C, roda o código, Ctrl V e aperto Enter.
Pronto. Se eu vier aqui agora, ó, e rodar esse select asterisco from cliente de novo, agora aqueles dados que eu acabei de inserir aparecem. Não aparece mais empty set, aparece essa tabela. E eu poderia fazer isso aqui, depois a gente vai fazer isso aqui por aqui também, trazer esses dados para o ambiente Python. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos popular as outras tabelas. Vamos popular a tabela marca. Vou ver. E aí, aqui da linha 4 até a linha 9 a gente copia, roda o código, Ctrl V, Enter. E aí, o que que ele fez? Populou a tabela marca. Agora, a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. E da linha 3 até a linha 8, eu tenho os dados da tabela carro. Vou rodar. No input eu colo. Pronto. E agora a tabela aluguel, a última tabela que falta popular. Você, Ctrl V. Da linha 3 até a linha 13, copia, Ctrl C, roda o código, aperta o play. Dentro da caixinha cola o que estava da linha 3 até a linha 13, dá um Enter. Pronto. Agora os bancos estão populados. Então, isso vocês não vão fazer no dia a dia. Vocês vão fazer daqui para frente. Se conectar com o banco de dados e trazer as informações para o ambiente Python. Por que vocês vão trazer isso para Python? Porque em Python vocês vão manipular e vão mandar para o Data Warehouse, para o lugar onde vai consumir, vai fazer dashboard, vai fazer montar modelo de machine learning, vai fazer, enfim, N coisas com esses dados. Então vamos lá, recuperando as informações de um banco de dados. E aí tem vários comandos para isso. O primeiro comando é o comando select que a gente vai usar. Para que serve o select? Praticamente toda consulta começa com select. É o selecione alguma coisa. Então, tudo que eu for fazer agora, eu vou pôr uma regrinha de negócios. Então, primeiro que a gente vai rodar aqui, ó. Faça uma consulta que retorne todos os dados da tabela cliente e os armazene em Python em um data frame chamado clientes. Então, o comando é select. Select todos os dados, quer dizer, todas as colunas. Então, asterisco, from, cliente. Eu vou copiar essa linha 5, que ela é a minha consulta, e vou executar a função consulta. Dou Ctrl V. Opa! Por que que ele não trouxe? Select asterisco from cliente. Ah, eu copiei esse texto aqui, ó. No Ctrl C não saiu. Então, Ctrl C, roda. Aqui dentro tem tal, select asterisco from cliente. Agora dá Enter. E agora digite o nome da tabela. Eu vou chamar essa tabela de clientes com C maiúsculo. Enter. O que que é clientes? A tabela que está no Pandas. Agora eu peguei os dados do banco de dados, que continuam lá também, e fiz uma cópia deles aqui no Pandas. São duas coisas diferentes. Aqui no Pandas, em Python, ele se chama clientes. Se eu fizer assim, ó, display clientes, eu estou mostrando quem? Os dados que eu acabei de trazer para Python. A tabela cliente também tem esses dados lá no banco de dados. Então, como que funciona o comando select? O nome da coluna que eu quero trazer, se eu quero todas, eu ponho asterisco. O from e o nome da tabela que eu quero trazer, da tabela cliente. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as outras três tabelas. Então, bora lá. Tabela 2. Faço uma consulta que retorne todos os dados da tabela marca e os armazene em Python em um data frame, né, uma tabela, chamada marcas, com M maiúsculo e no plural. O comando que vai trazer isso é o select asterisco from marca.
tá lá no banco. Então, eu copio a linha 5, Ctrl C, rodo esse comando e colo aqui dentro. Enter. Vou chamar isso de marcas, que é o que o exercício pede. Dou Enter. Pronto, trouxe todo mundo que está cadastrado em marcas. Agora eu vou fazer isso para a tabela de carros. Ctrl C. Vou ver. Então, minha linha 5 de novo, eu copio, Ctrl C na linha 5, executo a função, Ctrl V. Vou chamar isso de carros. Carros. Enter. Pronto, ele trouxe todos os carros. E agora a tabela de aluguéis. Ctrl C, traz para cá. Linha 5, Ctrl C, roda o código, Ctrl V, Enter. Vou chamar de aluguéis. Aluguéis. Enter. Olha que belezinha. Tá aqui. Então, o jeito mais básico de trazer é select asterisco, nome da tabela. Aliás, select asterisco from, nome da tabela, traz tudo que tem na tabela. Só que se o banco de dados é muito grande, eu travo a aplicação da minha empresa, travo o site, travo o aplicativo, o desktop que está conectado a esse banco de dados. Então a gente vai ver jeitos a partir de agora de não trazer toda a tabela, só algumas partes, algumas colunas, algumas linhas, algum conjunto de linhas e colunas. Então vamos mudar as nossas perguntas agora. A pergunta número 5. Liste todos os nomes de todos os clientes existentes na tabela cliente. Eu quero agora o quê? Olhar para a tabela cliente, mas eu não quero todas as colunas. Eu quero só os nomes. Então, eu vou fazer select e ao invés de asterisco, que traz todas as colunas, eu vou pôr nome, que eu só quero a coluna nome. From e o nome da tabela, cliente. Então, seleciono a linha 4, Ctrl C, rodo o meu código, Ctrl V, aperto Enter. E eu vou chamar isso aqui, sei lá, de... Posso pôr qualquer coisa aqui, ó, kkk. Resultado da consulta. Olha só, ao invés de trazer tudo que tem clientes, ele traz só os nomes. Todos os nomes de clientes. Agora eu vou fazer da tabela carro, vou trazer só o modelo. Essa vai ser a nossa pergunta 6. Olha só a pergunta 6. Exiba os modelos de todos os carros disponíveis para aluguel. Então eu só quero modelo. Eu vou olhar para uma tabela, que é a tabela carro, mas eu só quero a coluna modelo. Então eu faço select, o nome dessa coluna que é modelo, from e o nome da tabela que tem modelo, que é a tabela carro. Então copio a linha 4, Ctrl C, rodo a função consulta, Ctrl V na caixinha, dou qualquer nome aqui, FFFF. Pronto, ó. Esses são os carros, perdão, que existem na tabela carros, né? Tabela carro. O K, o Argo, o Onix, o Polo e o Kwid. Agora eu vou pegar duas colunas de uma tabela. Como que eu faço isso? Eu não quero uma só, quero duas. Então é simples, ó. Muito simples o processo. Ctrl C, Ctrl V. Mostre os nomes dos clientes e suas respectivas cidades. Então, eu vou olhar para a tabela clientes e quero duas colunas, nome e cidade. Então, eu ponho select nome, vírgula, cidade, from cliente. Ó, pode ficar tudo numa linha só, tá? Só que é um padrão, eu posso deixar tudo numa linha só, ou eu posso criar várias linhas, né? Então, um padrão, por exemplo, é fazer isso aqui, ó. Por duas linhas, por exemplo. Tanto faz. Então, eu vou copiar da linha 4 até a linha 5. Ctrl C. Vou rodar a minha função. Ctrl V. Vou apertar o Enter. Vou chamar isso aqui de duas, né? São duas colunas, pode ser qualquer coisa. E ele traz só nome e a cidade de cada um das tabelas clientes. Então é só separar por vírgulas ali, né? Eu não preciso trazer todo mundo da tabela, né? Eu posso trazer só alguns. Certo?
Responder a mensagem aqui, gente. Não é ao vivo, né? Mete o Douglas trabalhando até essa hora, sábado à noite, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Agora é o seguinte, pessoal. Por enquanto, tudo que a gente fez trouxe ou todas as colunas, ou uma coluna, ou duas colunas, ou N colunas. Então, quando eu quero uma coluna, é uma coluna, o nome dessa coluna depois do select, antes do from. Quando eu quero duas, são duas separadas por vírgula, poderia ser três. E quando eu quero todas, é asterisco. Mas tudo que a gente fez trouxe todas as linhas. E se eu quiser fazer um filtro que coloque alguma condição que não traga todas as linhas? Aí entra uma cláusula nova que a gente não viu até agora, que é a cláusula where. Where significa onde. Esse onde é uma condição. Então, depois que a gente indica a tabela, a gente coloca uma condição para ele não trazer todas as linhas. Vamos ver como funciona? Olha um exemplo prático aqui. Questão 8. Liste todos os clientes do estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou selecionar todos os clientes, asterisco, né, todas as informações, mas que atendam a essa condição, que sejam do RJ. E nem todos são do Rio de Janeiro. Então, eu faço select asterisco from cliente, where estado, que é a minha condição, seja igual a RJ. RJ entre aspas, porque é um texto. Então, eu copio a linha 4 e a linha 5, Ctrl C, e executo essa função. Ctrl V aqui, Enter, pode ser qualquer coisa, vazio. E olha só, ele traz só três linhas das cinco, porque três linhas são de clientes do estado do Rio, as outras duas são de São Paulo. Então, eu comecei a fazer filtro das linhas. O select ele filtra ou não colunas. O where filtra as linhas, né? Então, trabalhar com SQL é a mesma coisa que eu estivesse trabalhando com Excel, é muito parecido, né? Eu vou filtrando linhas e colunas, só que com a linguagem SQL, uma linguagem diferente. É uma linguagem feita para bancos de dados. Calma. Just a moment, please. Vou dar uma pausinha aqui no vídeo. Já voltou. Voltamos já. Ah, ele não pausa. Não pausa. Será que ele muta o microfone? Não, não muta também. Então vamos seguir. Depois eu respondo essa situação aqui. Peraí, eu vou 30 segundos aqui. É urgente. Já volto, tá, pessoal? 30 segundos.
Efeitos visuais, tio Douglas voltando na tela. Então, o where, ele filtra linhas, filtra linhas. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai continuar filtrando linhas, vamos ver. Aqui a gente fez uma condição de um filtro em cima de uma variável que era de texto. Agora eu vou fazer uma condição em cima de uma variável numérica, valor, por exemplo. Então, questão número 9. Exiba os carros com valor superior a R$ 120. Exiba os carros com valor superior a R$ 120. Então, select modelo e valor. Então, eu só quero as colunas modelo e valor da tabela carro, from carro. Where valor, que é a coluna que tem a condição, maior que 120. Tudo que não for maior que 120 vai ficar de fora dessa consulta. Então, seleciona a linha 4 e a linha 5, Ctrl C, roda o código, Ctrl V, Enter, vou pôr valor, qualquer nome aqui, tá? E olha só, ele pegou só os carros com valores maiores do que 120. O Kwid e o K, Kwid 120 não é maior que 120, né? Porque é 120. E o K, que é 100, ficou fora. Beleza? Vamos ver mais uma com where. Mais duas com where. 10 e a 11. Ctrl V. Mostre os clientes do sexo feminino. Então, selecione nome e sexo, from cliente, where sexo igual a F. A coluna sexo tem um caractere só, F ou M. Como é texto, é entre aspas. Então, copio a linha 4 e a linha 5, Ctrl C, roda a minha consulta e na caixinha eu coloco a consulta. Posso deixar vazio aqui e olha só, 3 mulheres e os 2 homens ficam de fora, porque é só quem é F. Muito bacana o where como filtro, né? E mais um filtro aqui de linha. Questão 11. Ctrl V. Mostre os clientes que moram em Duque de Caxias. Então, select nome, que é o cliente, from clientes, where cidade igual Duque de Caxias. Eu vou pôr nome e cidade. Nome, vírgula, cidade. Para mostrar ali que a cidade é essa, né? Então, seleciona o que está na linha 4 e na linha 5. Ctrl C. Roda. Ctrl V. Enter. Pode deixar vazio. E olha só, Ana Silva e Túlio Nascimento são 2 clientes da cidade de Duque de Caxias. Agora a gente vai ver uma cláusula nova. Suponha que a gente quer ver, suponhamos aí que a gente quer ver os estados, mas sem que eles apareçam repetidos, os estados dos clientes. Se a gente subir mais um pouquinho aqui, ó, a gente tem na tabela clientes completa. Vamos pegar a tabela clientes completa. Clientes, clientes, clientes. Primeiro que a gente fez, ó. A gente tem 3 clientes do Rio, do estado do Rio de Janeiro, e 2 clientes do estado de São Paulo. Se eu pedir para mostrar estado, se eu pedir select estado from cliente, vai mostrar RJ, 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 SP, SP. Eu não quero. Eu quero que apareça só uma vez RJ e só uma vez SP, só os estados únicos. Então, para isso, a gente usa a cláusula chamada distinct. Ele seleciona só os únicos. Então, aqui a cláusula é a distinct. E aí eu vou colocar a nossa questão number 12. Selecione todos os estados únicos dos clientes. Então, selecione estado from cliente. Mas selecione o quê? Select distinct. Então, antes de pôr a coluna, eu ponho distinct. Copio a linha 4, rodo a minha consulta, Ctrl V, Enter, vazio, por exemplo. Apareceu só uma vez Rio, uma vez São Paulo, ele não repete. O distinct serve para isso, para não repetir o nosso glorioso código. Muito bom, muito bom, muito bom. Bora lá. Vamos usar mais um distinct aqui, ó. Só para treinar. Selecione todas as cidades únicas dos clientes. Então, select distinct, cidade from cliente.
copio a linha 4 e rodo o código. Ctrl C, rodando a consulta, Ctrl V na caixinha, Enter, Enter. Olha só, Niterói, Campinas, Duque de Caxias, São Paulo. Vocês sabem que Duque de Caxias aparece duas vezes, né? São dois clientes. Aqui está aparecendo uma só porque eu coloquei o distinct. Agora a gente vai ver uma cláusula para ordenar. E é muito bacana. Então, order by. Deixa eu colocar aqui. Order by. Ordenar por. Liste todos os clientes ordenados por nome em ordem alfabética. Então, select nome, from cliente, order by nome. Então, por padrão, ele vai ordenar de forma crescente, do menor para o maior. Seleciona as linhas 4 e 5, Ctrl C, executa a consulta, cola a consulta dentro da caixinha do input, Enter, Enter de novo. E olha só, do ANA, que é o primeiro A, para o T, que é o último. E se eu quisesse explicitamente falar que é crescente, eu poderia fazer assim, ó. Ctrl C, Ctrl V. Select nome from cliente, order by nome, ASCII. Só que o ASCII é opcional, porque se eu não puser nada, ele já vai fazer ASCII, né? Então vamos ver, a gente vai ter o mesmo resultado agora. Rodar, Ctrl V, Enter, Enter de novo. Olha só, do menor para o maior. Agora, se eu quisesse desk, aí seria diferente. Ctrl C, abre o código. Liste todos os clientes ordenados por nome em ordem alfabética decrescente. Então, seleciono aqui 4 e 5. Você roda a consulta. Ctrl V. Enter. Enter de novo. E aqui está, ó, Túlio Nascimento, a Ana Silva. Ele começa do T e vai para o A. É o desk. O desk faz decrescente, do maior para o menor. É igual o Excel, né? Que ele é AZ e ZAA. É a mesma ideia. Agora, um comando que serve para a gente verificar se numa coluna que tem texto começa com uma letra, termina com uma letra ou contém uma letra. Pode ser uma letra ou uma sequência de letras, que é o comando like. Então, olha só, vamos usar o comando, a cláusula like. Hoje está fervendo no WhatsApp. Like. E aqui teremos o like. Bora lá, bora lá, bora lá. Liste os clientes cujo nome começa com a letra A. Select nome from cliente, where nome like A. O que que é esse A? O começa com, primeiro, depois do like tem que estar sempre entre aspas, porque eu estou falando de texto. Like é para trabalhar com texto. Quando eu ponho a letra porcentagem, significa começa com. Então aqui todos que começam com A. E eu vou copiar essa linha 4 e a 3 e vou rodar na consulta para vocês verem o que acontece. Ctrl V, Enter, Enter de novo. Deu o quê? Vazio, porque eu pus o A minúsculo. Algumas collations, né, algumas versões do banco MySQL, quando a gente instala, elas pouco se importam se é maiúsculo ou minúsculo. Aqui, a que está instalada no TIDB é uma collation que se importa.
tem como a gente mudar, a gente vai mudar isso depois. Só que aqui, para a gente não ficar preso a qual collation tá, a gente vai usar o comando OR. A gente vai pedir para ele fazer, começa com A, seja ele maiúsculo ou minúsculo. Então, olha que interessante. Ctrl C. Tá, Ctrl V. Lista dos clientes começa com a letra A. Eu faço select, nome from cliente, where like, A, entre aspas, A minúsculo por cento, or nome like A maiúsculo por cento. Então eu estou aceitando tanto minúsculo quanto maiúsculo. Quem está fazendo isso é o OR. O OR quer dizer ou. A gente vai ver mais o OR na aula que vem. Mas eu vou copiar a linha 3 e 4 e agora não vai dar vazio. Ctrl C, Ctrl V. Enter, Enter de novo. E agora veio Ana Silva, porque ele não pegou o primeiro minúsculo, mas pegou o segundo maiúsculo. Essa é uma forma de eu não ter que mudar a collation. Mas a gente vai na próxima aula aprender a mudar collation, vou falar o que é collation. Então fiquem tranquilos quanto a isso por enquanto. Agora eu quero saber tudo que termina com a letra A. Eu vou usar o OR também. Então, próxima questão. Exiba todos os carros cujo modelo termina com a letra A. Então agora é select modelo from carro, where modelo like porcento A. O porcento antes da letra quer dizer termina com. O porcento depois da letra quer dizer começa com. Então essa é a diferença. Or termina com A maiúsculo, A minúsculo ou A maiúsculo. Seleciona as linhas 4 e 5, Ctrl C, Ctrl V, Enter, Enter de novo. O K é o único que termina com A e é A minúsculo. Agora eu vou usar uma questão aqui bacana do like, que é o contém. Então, eu não quero nem que comece nem que termine, mas que tenha. Pode ser no começo, no meio ou no fim. Uma letra ou uma sequência de letras. Então, eu vou usar uma sequência de letras, por exemplo. Né? Uma letra primeiro, depois uma sequência. Ctrl C, Ctrl V. Exiba os carros cujo modelo contém a letra A. Então, select modelo from carro, where modelo like, entre aspas, porcento, a letra porcento de novo. Então, o porcento depois, que é o primeiro, é o começa com. O porcento antes é o termina com. E 2% é o contém, contém A. E aqui eu pus o OR para ser A minúsculo ou A maiúsculo. Ctrl C, Ctrl V, Enter, Enter. Olha só, Argo e K contém a letra A, um no começo, outro no fim. Podia ser no meio isso aqui também. Agora, pode ser uma sequência de letras, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Exiba todos os nomes de clientes que contêm Silva. Então, where, nome from cliente, aliás, select, nome from cliente, where nome, like, porcento, Silva, porcento, entre aspas. Copio 4 e 5, roda, Ctrl V, Enter, Enter. Só a Ana contém Silva no nome. E agora, o nosso último de hoje. Na aula a gente viu o limite, mas eu vou falar do limite na aula que vem. Nosso último de hoje é bem interessante. Ctrl C, Ctrl V. Encontre os clientes cujo nome tem exatamente 9 caracteres. Então, eu faço assim, ó. Select nome from cliente, where nome, like, daí entre aspas, underlines é o número de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. 5 underlines. 6, 7, 8, 9. 9 underlines. 9 caracteres. Copio o 4 e o 5. Aqui a câmera deu um zoom dramático. Sempre acontece isso com o Tio Douglas. Por quê? Porque o auto-tracking, dependendo do gesto que eu faço no auto-tracking da câmera, habilita sozinho. Ctrl C, 4 e 5. Ctrl V. Enter. Enter.
E olha só, Ana Silva tem 9 caracteres. Vou mostrar o 20 também aqui, vai. O 22, né? 22 foi o que eu fiz. Vou mostrar o limite também. Na aula que vem a gente vê o limite de novo. Então, olha só, imagine que você deseja exibir todos os códigos únicos dos clientes. Select code cliente from cliente. Porque a gente fez isso na aula, a gente estava numa outra discussão, mas é o distinct, né? Códigos únicos é o distinct. Copiar, Ctrl C, roda o código, Ctrl V, Enter. Tá aqui, ó, todos os códigos. Essa era uma discussão que eu e o Nicolas trouxe uma situação aqui muito interessante de usar o código para retroalimentar uma consulta para fazer sorteio. Foi muito bacana esse momento aqui que a gente discutiu na sala, pena que não foi gravado. Mas aí eu expliquei para ele que a gente pode fazer isso e vai fazer isso usando o próprio Python, né? A gente faz uma consulta, traz os dados para Python e realimenta outra consulta. Quando a gente for fazer CTE, view, subconsulta, vai ser legal isso aqui. Então, só para ficar com o mesmo collab que todo mundo. E aí a gente pôs o limite, né? O limite é uma situação da gente pegar um só. Então, tinha a ver com isso também. Imagine que você deseja exibir tudo sobre o primeiro cliente. Então, select asterisco from cliente, que é tudo, todas as colunas, limite 1. Ele vai pegar a primeira linha só. Ctrl C, roda, Ctrl V, Enter, Enter. Ele pega só o primeiro cliente, tudo dele, que é a Ana Silva. O limite poderia ser 2, dele pegaria os 2 primeiros, 3, os 3 primeiros, e assim vai. E basicamente foi isso que a gente viu na aula, pessoal. Então, qual vai ser a atividade para as pessoas que não assistiram a aula ao vivo? Vocês vão executar tudo isso que eu fiz, do começo ao fim. Assistam quantas vezes for necessário. Esse é um curso que não tem nota, pessoal. Então, vocês não vão me enganar se vocês vão pegarem e executarem o meu collab. Eu quero que vocês façam de vocês, porque na aula que vem a gente vai partir do ponto que a gente está. Então, é importante que vocês peguem essas 2 semanas e façam isso com o de vocês para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Usem o Classroom, postem as dúvidas no Classroom. Se a dúvida for simples, eu respondo com texto. Se for complexa, com vídeo, mas eu tô aqui para responder. E às vezes é mais fácil você dar um print do erro, quando deu erro, e colar no Classroom para eu entender qual é o tipo de erro. Ah, professor, deu erro, tal coisa. Dá um print, fica mais fácil. Tá bom? Muito feliz de estar aqui de volta, pessoal. Bom trabalho essa semana para vocês. A gente está entrando já numa fase avançada do curso, tá ficando cada vez mais bacana. E aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Muito obrigado e um ótimo final de semana para todos. Valeu!